Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Meu nome é Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quanto rendem 100 ações do Banco do Brasil. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Então vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para você o tanto que você poderia ter ganhado apenas de dividendos nos últimos 12 meses. Além disso, eu vou mostrar para você o quanto que você poderia ter ganhado também com a valorização da ação nesses últimos 12 meses. E para finalizar, eu vou te mostrar qual seria a rentabilidade caso você tivesse reinvestido todos os dividendos que você recebeu na mesma ação. Eu vou te mostrar o quanto que isso daria em 12 meses. Para fazer a nossa análise, eu vou acessar aqui o site do statusinvest.com.br e vou fazer uma busca pelo Banco do Brasil. O ticker dele é BBAS3. Eu vou clicar aqui e a gente vai acessar a página do Banco do Brasil. Bem, para quem não conhece o Banco do Brasil, é difícil ter alguém que não conhece, né? Mas para quem não conhece, ele é a instituição financeira mais antiga do nosso país e também é uma das mais importantes. A sua história remonta a 1808, quando o ainda príncipe regente de Portugal, Dom João VI, fundou esse banco para poder financiar as atividades comerciais da colônia. Inicialmente, lá atrás, o Banco do Brasil tinha como função principal a de financiar as atividades agrícolas. Mas com o passar do tempo, ele ampliou seu campo de atuação para outras áreas também, como o comércio e a indústria. Durante o período colonial, o Banco do Brasil teve um papel muito importante no financiamento da economia do país. Mas ele também enfrentou diversas crises já, como a crise de 1820, lá atrás, que já fez ele passar por uma reestruturação logo lá no início de sua história. Na República, o Banco do Brasil se tornou o banco oficial do governo e passou a exercer um papel muito importante no desenvolvimento do nosso país. Durante o governo Getúlio Vargas, o Banco do Brasil foi responsável pela criação de diversas agências e pelo financiamento de diversos projetos de infraestrutura. Ao longo das décadas seguintes, o Banco do Brasil enfrentou diversos desafios também, como a crise econômica da década de 1980 e a abertura do mercado financeiro da década de 1990. No entanto, foi uma instituição que sempre se manteve forte e consolidou a sua posição como uma das maiores e mais importantes instituições financeiras do Brasil. Atualmente, o Banco do Brasil tem uma rede de mais de 5.000 agências em todo o país. Você pode ir em qualquer cidade do Brasil que vai ter uma agência do Banco do Brasil. Ele oferece uma gama de serviços financeiros enorme, como empréstimos, financiamentos, investimentos, seguros. Além disso, é uma instituição que também está presente em outros países da América Latina ou até da Europa. Então, para os investidores interessados em investir no Banco do Brasil, é importante lembrar que o mercado financeiro pode ser volátil e que os retornos passados não garantem retornos futuros. É sempre importante avaliar a situação financeira e a estratégia de negócios da empresa antes de tomar uma decisão de investimento. Eu não estou aqui para indicar a compra ou a venda do Banco do Brasil.
eu estou utilizando essa empresa apenas como exemplo a título de estudo. Então vamos aqui ao que interessa. Vamos olhar as informações do Banco do Brasil. O valor atual de sua ação é de R$ 39,06, sendo que o mínimo das últimas 52 semanas, que equivale a um ano, é de R$ 29,84 e o máximo das últimas 52 semanas é de R$ 42,29. O dividend yield, que é a soma dos dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos, etc. A soma disso tudo pago nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação hoje, está em 11,04%, que é um dividend yield muito interessante. Aqui a gente vê que ele pagou de dividendos sobre capital próprio, rendimentos, etc. A soma foi R$ 4,31. Isso aqui dividido por 39,06 dá 11,04%. É assim que se calcula o dividend yield. Basta você pegar os dividendos pagos dos últimos 12 meses e dividir pelo valor atual da ação. Outra informação muito interessante que a gente tem aqui nessa tela é a valorização do Banco do Brasil nos últimos 12 meses, que foi de mais de 20%, chegando a 23,88%. É uma valorização enorme. Só nesse mês, a gente está aqui no dia 7 de abril, já teve uma rentabilidade de mais de 1%. Vamos descer a tela aqui um pouquinho para olhar outras informações do Banco do Brasil. Uma delas é essa aqui, ó, que ela tem tag along. 100% de suas ações são do tipo ON, ou seja, são do tipo ordinárias, aquelas que têm direito a voto. Não tem aqui, no caso do Banco do Brasil, aquelas ações terminadas com final 4, né? Não tem o ticker dela, você vê aqui que é BBAS3, não tem a BBAS4, que são as ações PN, as ações preferenciais, aquelas que dão preferência no pagamento de dividendos. Todas as ações são ON, todo mundo tem as mesmas ações que são as ordinárias. Descendo aqui um pouquinho mais na tela, a gente já falou do dividend yield, mas vamos pegar aqui o dividend yield histórico dos últimos anos para a gente ter uma ideia. O valor de hoje está em 11,04%, sendo que a média desses de 2011 para cá é de 6,98%, ou seja, está bem acima da média, está muito próximo do maior valor que foi no ano passado, de 12,01%. Vamos olhar aqui outra informação, como o preço sobre o lucro, por exemplo. O preço sobre o lucro diz qual é a quantidade de tempo que a empresa precisaria lucrar o lucro que ela tem hoje para pagar o preço da ação. Vamos supor que o preço de uma ação seja R$ 100 e essa empresa lucre o equivalente a R$ 10 por ação por ano. Esse lucro de R$ 10 vezes 10, em 10 anos, essa empresa vai ter lucrado R$ 100, que é o preço que você está pagando na ação hoje. Então, o preço sobre lucro dessa empresa seria de 10. No caso aqui do Banco do Brasil, a gente vê aqui que o atual é de 3,75, que é muito abaixo da média de 6,6. Significa que o lucro dela de hoje, em menos de 4 anos, já pagou o preço da ação. Isso é muito bom. Vamos ver mais uma informação interessante aqui, que é o preço sobre o valor patrimonial. O preço sobre o valor patrimonial é você pegar, quanto custa essa empresa hoje? Ela custa R$ 100. E qual é o patrimônio dessa empresa? O patrimônio dessa empresa é 110. Opa, eu estou pagando menos por algo que vale mais. Isso é bom. Se eu pegar 100 e dividir por 110, vai dar um valor menor que 1. Agora,
Se eu estou pagando R$ 100 por uma empresa que o patrimônio dela vale 90, significa que eu estou pagando um pouco mais do que o patrimônio dela. Isso significa que é um mau negócio? Não, não significa. Você tem que fazer uma análise muito mais criteriosa antes de decidir que é um bom ou um mau negócio. Porque às vezes você está pagando um pouco mais caro, mas com uma expectativa de crescimento futuro dessa empresa. Então, no final das contas, no longo prazo, pode ser que fique barato você comprar nessa condição. Aqui no caso do Banco do Brasil, hoje, ele está sendo negociado o preço sobre o valor patrimonial de 0,69. Ou seja, o preço que você paga hoje é muito maior do que o valor do patrimônio da empresa. Isso pode ser um ótimo sinal. É claro que você não faz uma análise com apenas uma informação. Para você analisar uma empresa, você tem que trazer uma somatória de informações para analisar essas informações em conjunto. A gente vê aqui que a média de 2011 para cá é de 0,99, então ele não tem negociado com preço muito acima do seu patrimônio, não. Pelo menos na média está abaixo. E hoje está bem abaixo da média, que é de 0,99. Isso é um bom sinal. Então vamos olhar agora outras informações do Banco do Brasil, rolando a tela aqui um pouco mais para baixo. Aqui na parte de eventos corporativos, a gente vai ver o que tem de dividendos do Banco do Brasil. Vamos pegar o intervalo máximo e agrupar por ano. A gente percebe que o Banco do Brasil é uma empresa que paga bastante dividendo ao longo dos anos e que de 2016 para cá, se a gente for traçar uma reta, a gente percebe que subiu muito de 2016 até 2022. Esse início de ano de 2023 também parece que vai pagar um dividendo alto se seguir essa tendência aqui de crescimento. Descendo um pouco mais a tela, a gente vê as datas dos pagamentos do Banco do Brasil. A gente percebe aqui que o Banco do Brasil paga em diversas datas diferentes, mas não paga todos os meses. No Brasil, só 3 empresas pagam dividendos todos os meses, que é o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Banestes. Agora vamos ao que interessa. Vamos ver o quanto que a gente teria ganhado de dividendos se a gente tivesse 100 ações do Banco do Brasil nos últimos 12 meses. Para isso eu vou criar uma planilha aqui rapidinho no Excel para a gente fazer essa conta. Bem, vamos lá, vamos preencher aqui, ó. Qual é a ação que a gente quer analisar? Banco do Brasil. O ticker do Banco do Brasil é BBAS3. Qual é o valor da ação hoje? Vamos olhar lá no Status Invest. O valor da ação hoje é de R$ 39,06. Então vamos preencher lá na planilha. R$ 39,06. Qual foi o valor de dividendos pagos nos últimos 12 meses? Vamos olhar lá no Status Invest também. O valor de dividendos pagos nos últimos 12 meses foi de R$ 4,31,42. Então, preencher aqui, R$ 4,31,42. Vamos colocar em reais. Qual é a quantidade de ações? A gente quer saber a quantidade 100. Quanto que a gente ganharia tendo 100 ações do Banco do Brasil? Qual seria a renda anual, então? A gente tendo 100 ações, quanto que a gente ganharia teria ganhado, né? Nos últimos 12 meses de dividendos do Banco do Brasil. Para isso, é só a gente multiplicar 100 pela quantidade de dividendos que a gente recebeu. Vai dar um valor de R$ 431,42. Isso é o que a gente teria recebido de dividendos do Banco do Brasil nos últimos 12 meses se a gente tivesse 100 ações desse banco. Agora, qual é o valor investido? Quanto que a gente teria que ter investido para poder receber esse valor? A gente faz essa conta aqui. A gente multiplica a quantidade de ações
pelo preço dela hoje. E vai dar o valor de R$ 3.906. É o tanto que a gente teria que ter investido para ter 100 ações do Banco do Brasil e ter recebido R$ 431,42 de dividendos nos últimos 12 meses. Nada mal, não é? Agora vamos voltar lá para o Status Invest e vamos fazer uma análise para a gente ver o quanto que a gente teria ganhado se a gente pegasse esses dividendos recebidos e tivesse reinvestido tudo em ações do próprio Banco do Brasil. Então vamos lá, eu peguei aqui como termo de comparação o Ibovespa, que é o índice da nossa Bolsa de Valores. Então nos últimos 2 anos, o Banco do Brasil rendeu 53%, que é muita coisa, contra uma queda de 15% do Ibovespa. Isso sem incluir o reinvestimento de dividendos. Agora, vamos incluir o reinvestimento de dividendos para ver como que fica. Nesse caso, a rentabilidade do Banco do Brasil sobe para 81% nos últimos 2 anos. É muita coisa, contra os menos 15% do Ibovespa. Agora, levando isso aqui para um intervalo maior de tempo, 10 anos, a gente vê que a rentabilidade do Banco do Brasil reinvestindo os dividendos nos últimos 10 anos foi de 324,77%, enquanto o Ibovespa rendeu 80,33%. É uma diferença muito alta, não é verdade? Agora, a efeito de curiosidade, vamos incluir nessa comparação aqui o Itaú e o Bradesco. São 2 dos maiores concorrentes do Banco do Brasil. Vamos ver como é que fica. Incluindo o Bradesco e o Itaú, a gente percebe que nos últimos 2 anos, sem incluir o reinvestimento de dividendos, o Banco do Brasil foi o que rendeu mais. Depois foi o Itaú, com 11%. Depois o Ibovespa teve uma queda de 15% e o Bradesco teve uma queda de 31%. Incluindo agora o reinvestimento de dividendos, a gente percebe que o Banco do Brasil nos últimos 2 anos continua sendo o que rendeu mais, disparado. Em segundo lugar, foi o Itaú com 21% de rentabilidade. Vamos levar agora para um período maior, de 10 anos, e ver o que acontece. Aqui a gente vê o quanto é importante o reinvestimento de dividendos. A gente percebe que nos últimos 10 anos, os 3 bancos batem o Ibovespa com o reinvestimento de dividendos. Até o Bradesco, que não tem ido muito bem nos últimos anos, quando você leva para um prazo maior e inclui o reinvestimento de dividendos, o Bradesco também bate o Ibovespa. Então, em primeiro lugar, continua aqui o Banco do Brasil com 324% de rentabilidade. Em segundo, o Itaú com 303% de rentabilidade. Em terceiro vem o Bradesco com 139% e em último o Ibovespa com 80%. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário dizendo o que você acha das ações do Banco do Brasil e qual é a próxima empresa que você quer que eu faça um vídeo com uma análise assim como a que eu fiz hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.